Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, onde nós vamos falar das perguntas e respostas que eu coloquei na caixinha nessa semana. E hoje, especialmente, nós vamos falar do medo da crítica. Você tem medo de crítica? Você tem medo de se expor? Se sim, saiba que você não é o único ou não é a única. Então hoje nós vamos ver por que isso acontece, o grau do sofrimento e também como pode brandar esse sofrimento aí. Então sejam todos bem-vindos, vamos dar um tempinho para entrar, para o Instagram avisar as pessoas, né? Para entrar, que hoje vai ser um assunto muito interessante, né? Então é como se nós estivéssemos num bate-papo, numa mesa. Então vocês podem tomar o cafezinho, o suco, a água. E vamos fazer um bate-papo legal, instrutivo, empoderado, para fortalecer a estrutura emocional. Então, fiquem à vontade, quem for entrando aí. Também interagir, fazer perguntas, porque afinal de contas, ninguém merece, né? Ter um medo que limita, que impede a pessoa de deslanchar. Às vezes tem um alvo, tem um objetivo, e fica ali preso, feito parece que tem um freio de mão puxado ali, né? Olha lá, Vera Lúcia dizendo boa tarde. Oi, Vera, hoje eu tô tomando minha água aqui, viu? Porque cada um tem aí, né? Como se nós estivéssemos numa mesa, batendo papo, tomar água, suco. O importante é o assunto, né? Mais importante do que a condição que nós estivermos, mais importante do que isso é o assunto, que é muito importante, que é o medo da crítica. Esse é um dos assuntos, né? Que foi colocado lá na caixinha. Para quem não sabe, durante a semana eu sempre coloco lá, né, a caixinha e aí vocês sempre fazem perguntas, né? Ah lá, a Vera tá tomando um cafezinho. A Jaqueline Souza também tá entrando ali, né? Que a gente sempre tomou também cafezinho, né, Jaque? Mas nessa pandemia, né, a gente tá respeitando. Enfim, lá na caixinha foi colocada até outras perguntas, né? Depois eu volto no assunto do medo da crítica. Mas lá foi colocado também um assunto que sugeriram lá, é como controlar a depressão. Então, eu respondi que, na verdade, quem tem depressão, aí já é o caso de um outro profissional, no caso psicólogo ou psiquiatra, né? Porque já é uma coisa mais específica. Então, até eu respondi lá que eu, como coach, como que funciona então? Eu ajo no empoderamento pessoal, entende? Porque eu ajudo a eliminar crenças limitantes para ter maior resultado em menos tempo. Porque hoje a gente quer as coisas rápido, né? Então é para isso. Porque imagine aí um rio, o fluxo de um rio. E imagina obstáculos. Então aí você quer passar, não consegue. Então o seu objetivo está lá adiante e você não consegue passar. Então qual é o meu trabalho? Tira essas pedras do caminho e flui. Chega rápido naquilo que você quer. Então, resumindo, é isso. Porque ressignificar pensamentos impulsionam a atingir os objetivos, porque tá tudo aqui, viu? Na mente, inclusive o medo da crítica que a gente vai ver. E tudo isso é pelo autoconhecimento, que foi também outra sugestão que foi dada ali, né? Escreveram ali, autoconhecimento, né? Um assunto para ser falado na live. Então, eu respondi que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para o empoderamento pessoal. Por quê? Porque como o medo da crítica, o que é? É medo de se expor. Até a pessoa colocou lá demofobia, ela até colocou o nome disso, né? Do tipo de fobia. Então, quando se expõe ao público, o que significa isso? Se expõe quando o externo é tido como ameaçador. Então, é o medo de algo externo. Mas como trabalhar isso? Internamente.
a porta abre para dentro, para quem quer resolver essa situação. Entenderam? O medo é do externo, mas a solução tá internamente. Aqui, ó. Internamente. Aqui na mente. Entenderam? Deixa eu ver. Alguém tá perguntando ali. Ixi, mas perguntou em outro idioma. Eu não entendo. Sinto muito. Mas obrigado por estarem aqui, viu? Tem pessoas até de outro idioma. Sejam bem-vindos também. Então, quando exploramos nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, nós fazemos descobertas incríveis. É uma jornada libertadora. Sabe o que isso significa? Libertar. É isso. Porque aí você fica livre. Chega de fragilidade emocional. Esse é o lema aqui. Né? Bom, então nós estamos curiosos, né? Como trabalhar isso? Afinal de contas, a crítica, de onde que ela vem, hein? O medo da crítica. Você sabia que é lá do passado, pode acontecer, né? Porque é um acúmulo de coisas, né? Que aconteceram que faz com que fique aquele medo da crítica. Sabe lá pequenininho, quando você era pequenininho e que as pessoas ficavam assim pra você, fica quieto, ó. Vai lá pro seu canto e fica quietinho lá. Vocês lembram dessas situações que vocês passaram? Pode parar de falar. Quem você pensa que é? Hein? Quem você pensa que é? É um acúmulo de situações desse tipo. E a pessoa, o que vai acontecendo? Ela vai se retraindo. Então ela aprende que ela tem que ficar quieta. Por quê? Porque se ela falar, se ela fizer algo, as pessoas vão criticar ela. Então ela aprende desde cedo isso. Gente, não vamos para o outro oposto, não. Eu sempre lembro isso aqui. Porque às vezes pode perguntar assim, mas então não pode disciplinar? Não é isso. A gente está falando aqui de extremos. Vamos ver o que a Kali Pires está dizendo. Nossa, eu sofro tanto com esse medo da crítica. Então, Kali, saiba que você não é a única. Eu até coloquei lá na caixinha de resposta lá, nos stories, que o medo da crítica, vocês sabiam, né? Que muitos aqui já sabem, porque eu já perguntei muito em outras lives. Ah lá, Kali. Eu paraliso em tudo que tenho de fazer. Então, eu não estranho, não, viu? E eu sei que isso é um sofrimento muito grande, cara. Porque eu coloquei lá na caixinha do Stories que a crítica, ela vem em primeiro lugar do medo da humanidade. É certo que tem pesquisas que diferem um pouco, mas o medo da crítica, ela tá ali, nos top, nos principais. E então pesquisas indicam que, em primeiro, ele é antes. Esse medo da crítica, ele vem antes do medo da morte. Vocês sabem o que significa isso, gente? Mais do que o medo da morte, vocês estão percebendo o grau de sofrimento da pessoa que passa por isso? Vocês perceberam o grau de empatia que você, nós temos de ter para com essa pessoa que tem medo da crítica? Acha que adianta falar, não, vai lá, vai sim, vai lá. Aí dá efeito contrário, né? Aí que ela vai se retrair mais. Por quê? Porque tem que trabalhar aqui dentro, né? É claro que é um processo, né? Mais demoradinho. E aqui eu tô falando superficialmente, né? Porque trabalhar mesmo profundamente é no processo inteiro de coaching, né? Que eu trabalho, por exemplo, em 10 sessões, que é até um período estratégico, já falei também em outras lives. Por que 10 sessões? Porque é um período que existe para que se forme um novo hábito. E no caso, que hábito? O hábito de superar esse medo da crítica. É muito forte, sim, Kali. Kali, obrigado por você se expressar. Você sabe por quê? Porque não é fácil a pessoa admitir, ou então ela admite, sim, mas se expor, né? Por exemplo, a Kali, ela tá se expondo aqui, mesmo que seja em mensagens, né? Ela tá se expondo, e talvez isso por si só também não é muito fácil para ela, né? Eu vou mostrar o grau
de quão forte é, conforme a Kali disse ali, de sofrimento, né? Que grau que seria esse? Por exemplo, ó, eu trabalho, né, com autodesenvolvimento, então eu nunca poderia colocar, né, um erro se alguém coloca que trabalha com baixa autoestima. Por exemplo, eu poderia falar que, olha, eu trabalho com baixa estima, né, baixa autoestima. Poderia falar, não tá errado, porque realmente eu trabalho. Porque, tipo, o medo da crítica, ela causa, esse medo causa baixa autoestima. Então eu poderia dizer, eu trabalho com quem tem baixa estima, né? Poderia. Mas só que eu não ia arrumar clientes. Ia ser muito difícil para eu trabalhar assim. Você sabe por quê? Porque a pessoa que tem baixa estima, ela não tem aquela coragem de falar que tem essa baixa autoestima. E nem de indicar para outros. Por quê? Porque se ela indicar para outros, ela vai estar assumindo aquela posição, né? De medo. E ela não quer isso. Então, o que acontece? Então, eu trabalho com o quê? Quando eu digo aqui. Com empoderamento pessoal. Aí sim, né? Quem que não quer empoderamento pessoal? Vocês perceberam a diferença? Então, aí a pessoa ela não vai ter vergonha de falar que eu tô assistindo lá um empoderamento pessoal. Vira a diferença? Por isso que eu parabenizo a Kali aqui, ó, de assumir e falar aqui, né, que tem medo. Então é isso. Então por que é importante a gente saber, né, dessas situações? Porque é o primeiro passo do empoderamento pessoal. Lembram quem já está há mais tempo das 3 coisas para o desenvolvimento pessoal que é necessário? Conhecimento, repetição e impacto emocional. Então, o conhecimento aqui, ó, é o que nós estamos conversando, né? Porque se a gente não coloca esse assunto na mesa, por assim dizer, né? Nós estamos aqui, tipo, numa mesa, né? Tomando suco, café. Se nós não colocamos esse assunto na mesa, então continua como? Eu pergunto, né? Como que vocês acham? Será que vai mudar alguma coisa? Porque muitos esperam resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A Kali falando, ó, verdade. Você vende a solução e não o processo. E qual seria a solução então, né? Imagine você, sem o medo da crítica, o que você vai conseguir realizar sem o medo da crítica? Olha só, o Marcos, coach vendas, entrou. Seja muito bem-vindo. Eu conheço lá o seu Insta, Marcos, você está de parabéns, porque ali tem um empoderamento também, e nós estamos falando justo isso, né? De empoderamento, porque o medo da crítica é o oposto, né? É uma coisa que refreia a pessoa de atingir aqueles objetivos, como a Kali falou ali. Quando a gente vai fazer algo, a gente medita na solução, né? Na solução daquilo. E qual seria a solução, então, do medo da crítica? A gente já viu que o conhecimento é importante, né? Segundo passo, repetição, seria tudo aquilo que a gente aprender, a gente está revendo aquilo ali, né? Os exercícios dados, né? Se der tempo hoje, vou dar um exercício no final para ansiedade, né? Que até interessou muitos ali, que eu tive o feedback quando eu coloquei ali do exercício, né, para ansiedade, porque o medo da crítica causa também ansiedade, né? O coração bate ali. Então, tudo isso nós vamos falar aqui hoje, né? A live é curta, mas a gente vai procurar pôr um conteúdo melhor possível. Então, conhecimento, repetição e o impacto emocional. O que seria o impacto emocional? É tudo aquilo que marca a gente, que marca, né, e dá um impacto emocional, porque quando a gente fala de método, de processo, né, igual eu falei aqui, 70 dias para formar um hábito, e tem que ter repetição, e tem que ter o conhecimento, isso aqui tá tudo no consciente, né, quer dizer, eu falo, vocês entendem.
aqui, né, no consciente. Mas e no subconsciente? Então ali é por isso que tem que causar um impacto emocional, para que vá para o subconsciente e fique gravado ali. Como que a gente sabe disso que precisa do impacto emocional? Sabe quando tem um trauma? Que a pessoa fica com aquele trauma? Inclusive o medo da crítica são vários traumas que a pessoa teve que ficou marcado a ponto de paralisar ela. Por quê? Impacto emocional. Então, se um trauma causa impacto emocional, então só outro impacto emocional por cima, positivo, para que vire a chave. Vocês entenderam a importância do impacto emocional? Por isso que nas sessões de coaching, ali toda sessão tem um impacto emocional. Então, no caso, são casos mais profundos, mais delicados, que necessitam dessas 10 sessões. Mas, por outro lado, também a pessoa... tem pessoas que superficialmente têm um medo da crítica e só de assistir uma live, assim, já dá para abrandar. Claro que dá. Por quê? Porque são graus diferentes. Por quê? Porque aí, lá, quando ela tiver aquele medo lá de abrir a janelinha lá, né? De falar, né? Fazer uma parte, falar em público. Aí, o que vai acontecer? Ela vai lembrar do que a gente falou aqui. E vai ver que a mente, ela mente. Sabia que a mente mente? A mente mente que é perigoso você estar em público. E ela mente, mas não é assim para te prejudicar, não. Nunca, jamais. Pelo contrário, a mente, ela quer te proteger. E como que ela acha que está te protegendo? Por impedir você de se expor, porque sabe que você vai sofrer, as pessoas vão te olhar, então ela te agarra ali e fala assim, não, não vai não. Ela acha, né, que está protegendo. O subconsciente, né, que fica ali gravado as coisas antigas e que ali foi um aprendizado, né, e só que no caso a mente acha que aquelas coisas que foram passadas no passado funcionam hoje também, mas não funciona hoje mais não, gente. Eu já dei várias vezes o exemplo aqui da pessoa que fugia dos pais, né? Quando os pais iam bater, fugia, entrava dentro do guarda-roupa. Deu certo na época? Pode ter dado. E ali ficou gravado no subconsciente impacto emocional. E aí o subconsciente gravou ali, opa, isso aí é de proteção. Isso foi bom, gostei. Só que aí cresce, vira adulto e acha que está funcionando ainda, né? Lembra da aula passada? Falou do aplicativo? O aplicativo foi instalado ali para algo bom. Ninguém instala um aplicativo no celular que não preste. Né? Se eu instalo algo no meu celular, porque vai ser útil para mim. Então foi útil naquele momento. Só que hoje não funciona mais. Por isso que a mente, ela acha que funciona. Porque às vezes ela continua fugindo das situações. Perdendo oportunidades incríveis. Porque acha que funciona fugir. Deu para entender? Por isso que fala que a porta ela abre para dentro, para a solução. Para dentro de você. Seus pensamentos, sentimentos mais profundos. Por isso que, como o assunto hoje está sendo medo da crítica, desculpa. Então, é hora então de analisar o porquê daquele medo, como que ele foi instalado, aquele aplicativo, né? Lá no passado, quando você era pequenininho, né? As pessoas falavam, fica quieta, que coisa feia, o que as pessoas vão falar de você, que coisa feia, olha aí o que você está fazendo, quem que você pensa que é, fica quieto aí, não fala nada não. E muitas vezes você foi reprimido na sua criatividade.
Então pensa aí, medita aí qual foi o momento da sua vida que falaram para você que você não consegue, que você não é capaz, que você é feio, que você não vale nada. Medita aí no momento da sua vida que isso aconteceu e que você acreditou nisso, comprou essa ideia, colocou na mente e tá aí até hoje. Em algum momento você comprou essa ideia. E tenha certeza que foi em algum momento. Porque você não nasceu com isso. Você nasceu já com esse pensamento, sentimento? Lá na barriga da sua mãe, você nasceu já pensando, eu não valho nada, eu não sou capaz, eu não consigo. Você nasceu assim? Pelo contrário, um bebê ele é fonte de vida. Ele está acordando para a vida. Ele não tem julgamentos. Ele quer conhecer tudo. Vamos ver quem está entrando ali, a Rejane Frota. Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Tem muita gente aí, hein? Entrando. Sejam bem-vindos. O bebê, gente, sabe aquele momento que o bebê... Às vezes você tá até com pirulito, você chega perto de um bebê, ele fica assim querendo, né? Aquele pirulito, aí às vezes a gente pensa assim, olha, ele tá querendo doce, né? Tá querendo chupar o pirulito. Gente, às vezes ele nem sabe o que é um pirulito. Ele quer conhecer, ele tá vendo as cores, ele quer pegar, ele quer conhecer. Assim é um bebê, ele não tem paralisações na vida dele. Ele vai aprendendo as coisas, ele vai aprendendo a engatinhar, aprende a andar. A Rejane, realmente são pessoas maldosas que fazem nos sentir assim. Então, Rejane, e às vezes acontece, né, de pessoas maldosas assim, e às vezes não. Porque às vezes a própria pessoa ela não teve essa educação emocional que a gente está tendo acesso hoje, né? Boas palavras, né, Rejane? Então, gente, isso aí foi repetido de avô para pai, geração em geração. Eles não tinham acesso. E eles acreditavam que era daquela maneira que era o certo, entende? Sem culpa, sem julgamentos. Por quê? Porque como a gente vai julgar, né? Se eles não sabiam. Vou te chamar no final da live. A Kali tá dizendo, a Rejane dizendo verdade. Fica à vontade, viu, Kali? Então, gente, vamos lembrar do bebê, então, né? Porque imagina só a gente ser como as criancinhas, né? A criancinha, ela não tem medo da crítica. Eu vou perguntar para vocês, a criança tem medo da crítica? Por exemplo, se ela cai ali e chora, às vezes um pouco, ela só vai chorar mais se a gente falar que aquilo ali que aconteceu com ela é um coitadinho. Aí ela vai chorar, porque ela vai acreditar que ela é uma coitadinha, ela está em processo de desenvolvimento. Mas se você falar para a criança, não, pulou, levanta, dá a volta por cima, continua, e ela acredita. Né? Já imaginou, gente, se a criança, o primeiro tombo que ela tiver, imagina se ela ficar caída lá e falar assim, não, eu não vou aprender a andar mais, não. Eu não consigo. Vocês já viram alguma criança fazer isso? Conta aí pra mim. A criança cair lá, é claro que ela vai assustar, ela vai ficar, às vezes, um pouco mais assustada. Mas será que ela vai ficar caída ali e falar, não vou andar mais, não vou? E cresce ali, fica adulta ali, sentada, sem aprender a andar. É isso que acontece? Conta aí pra mim. Não, porque as crianças, na verdade, elas nos ensinam, né? Quem que ensina quem? É a gente ou a criança, né? Nesse sentido aqui, né, que nós estamos falando, do medo da crítica. A pior coisa é enfrentarmos a nós mesmos.
Ô, Monique, você falou uma coisa aí, ó, a pior coisa é enfrentarmos a nós mesmos. Pensa um pouco, olha como a mente mente. Na verdade, a mente, ela quer fazer a gente acreditar que é pior a gente conhecer a si mesmo, né? Do que atingir o resultado. Então, na verdade, ela não quer conhecer a si mesmo, né? Porque dói, porque dá sofrimento, é o que ela pensa, né? Então, ela acredita que aquilo ali é pior do que ela atingir o resultado sem conhecer a si mesmo. Mas medita aí, qual que tá sendo pior? A Rejane dizendo boa live, beijos. Obrigada, Rejane. Gente, o que é pior, gente? Fala aí pra mim, o que é pior? Você conhecer a si mesmo ou você tentar atingir o resultado sem conhecer a si mesmo? E ficar do jeito que tá hoje? O que é pior? A gente conversando aqui dá pra entender o que é pior, né? Pior é ficar paralisado, não conseguir atingir o objetivo. E tá bem claro aqui na conversa. Mas a mente mente, porque ela faz a gente acreditar que é pior conhecer a si mesmo. Por isso que ela refreia, não quer conhecer. Não quer, porque acha que vai ser ruim. Sendo que na verdade seria a solução. É a solução, né? A porta abre para dentro. Conhecer a si mesmo. Porque quando você conhece a si mesmo, aí é como você tirar as pedras do caminho. Por quê? Porque você conhece, não desconhecemos os desígnios, não é assim que funciona? Não desconhecemos as armadilhas. Então, quando você conhece, você sabe lidar melhor. Você tira as pedras do caminho e atinge o resultado. Então, é fácil falar, né? Mas na hora de agir, a mente mente. Né? Então, aí talvez você esteja me perguntando, né? Mas então, como? Quais são os passos? Porque, na verdade, é um processo, né? Mas aqui, a gente, superficialmente, a gente está dando uma ideia, né? De como que funciona. Então, por exemplo, pensa no seu objetivo. No resultado que você quer ter. Porque, na verdade, se você tem medo da crítica, isso aí tem te refreado a atingir algum objetivo. E a gente sempre mostra que quando a gente quer atingir um objetivo, a gente visualizar aquele objetivo é o que vai ajudar a gente a ser impulsionado a ele. Deixa eu falar uma ilustração que vocês vão entender melhor. Por exemplo, imagina aí um coelhinho ou qualquer animalzinho. O coelhinho, ele tem duas formas dele andar. Porque ficar parado ali não vai levar ele a lugar nenhum. Então, ele tem duas formas para esse coelhinho se movimentar rumo ao objetivo. Duas formas. Grava aí. Quem gosta de anotar, anota aí. A primeira forma é você pegar a cenourinha e colocar na frente dele. Então, ele vai ser impulsionado pelo desejo. Motivado, né? Pelo desejo. Então, ele olha a cenourinha, que é o objetivo dele, né? Aí deseja aquilo e vai. Aí vai sendo levado por aquela cenourinha. A outra forma é você pegar a mesma cenourinha e pá, bater no popozinho dele, né? Aí você bate ali, aí a dor. Aí ele vai pela dor. Aí ele corre. Então, pelo desejo, prazer, né? Ou pela dor. Então, as duas maneiras. Então, quando a gente diz pra gente meditar no objetivo lá na frente, é essa cenourinha que nós estamos olhando. Aí o desejo daquele ali faz com que a gente ande rumo àquele objetivo. Agora dá para entender, né? Porque imaginar a si mesmo. Imagine-se a si mesmo. Tem até o novo clipe, né? Que fala olhar além da escuridão, né? Olhar com fé lá na frente. Entenderam? É a cenourinha lá na frente. Vamos ver o que é Monique. É quando a crítica... E quando a crítica nos machuca? Sim. Então já vou falar sobre isso.
Sobre a crítica, na verdade, ela machuca, mas ela paralisa, né? A crítica, ela não é a cenourinha. A crítica é aquilo que nos paralisa, nos deixa no lugar. A cenourinha é o desejo, né? Aquele objetivo que fica na frente. Ou então pega aquele objetivo, aquela cenourinha e bate atrás. O que seria esse bater atrás? Bater atrás é pensar na dor. Pensar na dor que a crítica causou. Né? Bater, como assim? Por exemplo, você meditar no que você está perdendo por você não movimentar, por você ficar desse jeito. Muitas pessoas pensam que por ficar paralisada não acontece nada, mas acontece sim. Vocês sabiam o que acontece? Por exemplo, eu tô com uma água aqui, né, na caneca. Suponhamos que eu deixo essa caneca paradinha lá e não faço nada com ela. Tá com água. Coloco lá. Aí dali um tempo eu vou ver essa mesma água. Será que ela ficou do mesmo jeito? Você deixa lá um mês a água lá. Você vai tomar essa água lá que ficou lá parada? A lá, Kali falando que ouviu hoje um novo cântico muito lindo. Justamente. É a cenourinha na frente, né? Pra gente correr atrás dela. Imagine-se a si mesmo. É o nosso capacete da esperança, né? Por quê? Porque a cenourinha. E no caso da água parada, eu tô mostrando aqui que é impossível não acontecer nada se a pessoa ficar parada. Por quê? Porque é deterioração, gente. Deteriora. Você não vai tomar água porque ela deteriorou. Então, a gente nunca vai dizer assim, se eu ficar quietinho sem fazer nada, não vai acontecer nada. Vai sim. Se você tá ruim, você vai ficar pior. É isso que acontece. Entende? Então, ninguém quer ficar ali parado. A gente quer movimentar. Então, ou usa a cenourinha na frente ao desejo e vai, ou usa a cenourinha atrás, bate ali para poder andar. E eu tô usando essa cenourinha atrás agora, quando eu falei isso para vocês da água. É como que eu disser para vocês assim, se você não fizer nada, se você ficar do jeito que você tá agora, você vai ficar pior. Vocês viram que eu tô batendo atrás pra pessoa andar? É isso. E a mídia, ela usa muito os nichos que existem, tudo exploram os medos. Vamos falar um exemplo? Porque nós estamos falando aqui o grau que é, né? O sofrimento que ocorre quando a pessoa tem os medos em excesso. Por exemplo, o medo, além da crítica, é o medo da morte, da pobreza, de envelhecer, de perder o amor de alguém. É os que estão ali nos top mais, né? Então, por exemplo, olha os nichos que tem hoje na mídia, por exemplo, de pobreza, né? Medo de a pessoa ficar pobre. Aí eles pegam a cenourinha e batem atrás. Eles ficam falando, olha, você não pode ficar pobre, né? Senão você vai ficar em escassez. Aí tem lá lives de prosperidade, né? Aquelas propagandas de prosperidade. Então, explora o medo da pessoa ficar pobre. É como bater ali, né? Com a cenourinha, ou então colocar lá na frente para a pessoa ser atraída. A Monique está dizendo excelente ilustração. Então, o que é falado aqui é cientificamente comprovado. Essas coisas que eu estou falando são pesquisas que as pessoas fizeram mesmo, né? Nossa, super verdade. Eu senti isso como se estivesse batendo para me impulsionar, me fez refletir. Sim, Kali. E principalmente a gente entendendo isso, a gente vai também ficar percebendo, né, como que as propagandas exploram os desejos, as necessidades. Gente, eu tô vendo que tá dando uns 40 minutos, a gente conversa e não vê passar, né? Mas eu vou ser o mais breve possível, mais objetiva possível, né? Então, a mídia também explora o medo de, por exemplo, envelhecer, né? Por que tem tanto fitness por aí, as propagandas fitness, né? Explorando esse medo das pessoas de envelhecer, produtos. Tudo explora isso, gente. É a cenourinha ali batendo na pessoa, falando que ela não pode ficar velha. É isso. Perder o amor de alguém seria os sites de relacionamentos, essas coisas assim.
Medo da morte, as indústrias farmacêuticas, né? Já encaixa aqui nos nichos sobre o medo da morte. Gente, é incrível isso. Então, o da crítica, em primeiro lugar, que está, né, nas pesquisas, embora diferem as pesquisas, mas geralmente é a crítica que é a primeira. Então, isso mostra o grau, né? Então, terminando aqui, porque agora faltou o como. Como, né, eu posso ter algo assim já para ficar meditando, para que eu possa superar esse medo da crítica, pelo menos um pouco, né? Que eu já falei do processo de coach, mas um pouco, né? Por exemplo, então medita aí, vamos fazer um exercício. Medita aí no seu objetivo. A cenourinha, ó, tô usando a cenourinha agora. Medita no seu objetivo. Não é não ser criticado, mas o que o não ser criticado vai proporcionar a você? É isso que eu estou perguntando. O que o medo de... Se você não tivesse medo de ser criticado, como seria? Imagine você falando naturalmente, de um modo assim, bem natural, né? Então imagine você dessa maneira. Quantas coisas você já não ia ter de benefício? Imagine. Agora você medita aí. O que eu não estou vendo sobre essa situação e que se eu enxergar vai me dar uma solução? Porque quando você se pergunta o que eu não estou vendo, que se eu enxergar isso vai me dar uma solução, quando você fala assim, a sua mente desperta. E ela procura alternativas, possibilidades de você vencer esse medo. O que eu preciso soltar, que quando eu fizer isso, vai resolver esse problema de imediato? O que eu preciso soltar, que se nesse momento eu soltar, eu vou ter resolvido esse problema? Soltar o controle, que tem que ser tudo do meu jeito, de que eu não posso errar. É isso que eu preciso soltar? De não querer tirar sempre 10. E de que se eu errar, eu posso aprender com aquele erro e posso ir ainda mais. Então, é muito bom você respirar fundo, soltar mesmo. Lembra? Ficar calmo, confiar. É isso. Cada vez que você se sentir ansioso, vai lá no cantinho. Por isso que o Mindfulness ele é bom, né? O exercício da respiração. Respira profundamente lá e se pergunte: o que eu preciso soltar? Que se eu soltar, eu vou ter meu problema resolvido. Soltar o controle, de querer que tudo seja do meu jeito, de não achar que eu não posso errar, que eu sou perfeita, que eu tenho que ser bom em tudo. Solta isso. Solta. Você vai sentir a leveza. Respira fundo. E sempre meditando na cenourinha, né? No objetivo, no que você vai ser. Que você já pode ser agora. Aquela pessoa empoderada. Que pode, consegue sim. E se alguém te disse algum dia que você não consegue, se foi alguém que te disse isso, então isso não te pertence. Se você comprou essa ideia, joga essa ideia fora. Porque você é uma nova pessoa, empoderada, e mostre para as suas emoções que quem gerencia, quem administra, é você. Ok? Então, eu fiquei muito feliz de ter ficado com vocês por esse tempo. Antes de terminar, eu gostaria que
vocês me dessem feedback, porque eu queria saber assim, o que que valeu a pena vocês terem tirado esse período e ficar aqui comigo, interagindo, conversando, e que valeu a pena. O que que você aprendeu? Vamos tirar a joia aí de aprendizado? Porque a gente não pode golpear o ar, né? A gente quer que tenha aprendido algo importante, né? Então, quem quiser colocar aí, o que que aprendeu hoje, o que que fez valer a pena ter esse tempo aí. Ah lá, a Monique dizendo, sabe as palavras. Eu fico muito feliz que... Gente, se uma pessoa tirou proveito, eu já fico muito feliz, mas eu sei que não foi só uma pessoa, né? Mesmo porque depois fica gravado e outras pessoas também tiram proveito. E é isso que me motiva. Essa seria tipo a minha cenourinha, né? De eu querer ir e estar aqui nessa live para poder falar e vou contar um segredo para vocês. Eu venci o medo da crítica, senão eu não estaria aqui hoje, né? Então eu sou um exemplo vivo. Então a Kali também está dizendo, foi maravilhoso, me ajudou a refletir e soltar o que pesa, que não vale a pena. Perdi de novo? Não, mas depois você assiste lá, Solange. Fica triste, não. Boa tarde, depois vou assistir. Cheguei atrasada, Ana Paula também, né? Boa tarde. Então, aí eu vou desligar, mas aí depois, no outro sábado, se Deus quiser, nós estamos juntos de novo. A Vera dizendo que maravilha de live. Obrigada, Raquel. Então, para mim também é muito maravilhoso ter ficado com vocês nesse período, ok? Então, sempre lembrando quem vai assistir depois, tudo bem, né? É muito bom porque é proveitoso, mas ao vivo aqui, ó, é muito bom porque faz perguntas, interage, anima, tá bom? Então, se possível ao vivo, é bom, melhor, tá bom? Mas pode assistir depois também, não tem problema nenhum. Então, tchau, fiquem com Deus, até na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.